Pessoal, boa noite. Vou gravar aqui agora a mensagem para o signo de Peixes. Começar aqui tirando energia geral com o tarô negro. Enquanto isso, pessoal, curte, compartilha, segue. Isso é muito importante para que o conteúdo seja divulgado. Também para que se mostre, né, para essas plataformas a importância disso que eu produzo aqui. E da mensagem também que deve chegar para vocês aí dentro da vontade universal, ok? Então segue, curte, compartilha aqui nas redes vizinhas também. A energia para o signo de Peixes, ó, energia da Lua. Essa é uma energia bem marcante porque a gente está numa lua cheia e essa lua cheia é uma lua muito poderosa e marca principalmente aqui o fim de alguns ciclos e principalmente início e reinício de outros ciclos ou de mesmo ciclo. Por quê? Quando a gente tende a não sintonizar com a mensagem do universo e também tende a não acompanhar os sinais, esses ciclos acabam se repetindo. Então aqui a carta da Lua, nesse contexto, ela traz, além da questão de fluidez, no sentido de fim e reinício ou início de novos ciclos, traz também aqui o transbordar, principalmente das energias emocionais. Então vamos ficar bem atentos aí, ó, porque no fundo do baralho aqui saiu a carta da força. Então é aqui mesmo pedindo paciência, pedindo resiliência nesse processo. E assim, gente, é muito simples, assim, falar até parece que é complicado, mas quando a gente passa por esse processo de reinício de ciclos em decorrência de mensagens que a gente não captou, ou em decorrência de situações que a gente sabe que a gente tem que seguir em frente, mas não prestou muita atenção, juntamente aqui com essa carta da força, quando você não tem muito para o que fazer e já está meio que falando para o universo, poxa universo, mas eu estou tentando e não estou conseguindo, o que, que eu faço? Continua pedindo essa orientação, porque o universo ele dá para a gente aquilo que a gente pede. Por quê? Parece até falar assim, né? Igual eu já vou repetir agora, parece que falar é fácil, mas é assim, ó. O universo ele dá mais do mesmo, só que ele também, ao mesmo tempo, ele precisa da sua autorização para que ele possa mandar ajuda, mandar um, um, um auxílio aí dentro da sua situação. Lembrando que a gente tem aquilo que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente merece. Então, assim, é claro que a gente tem que usar a sensatez, do bom senso, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pedir, né? Então, assim, quando a gente pede para o universo, autoriza, é como se a gente autorizasse mesmo a chegada desse auxílio aí vindo. A gente acha que é de fora, mas é de dentro para fora, né? Mas vamos continuar aqui com o tarô cigano. Então aqui esse começo é uma mensagem positiva, por mais que tenha alguns alertas aí, porque querendo ou não a gente percebe que as coisas estão se movimentando, principalmente em relação a questões emocionais. A gente aqui na Terra é muito governado tanto por questões mentais como por questões emocionais e tende a colocar tudo num lugar só. Porém, vale muito a pena a gente se conhecer melhor e saber também quais são os processos dentro dos corpos sutis. Então, já fica a dica, estudar um pouquinho aí em relação ao corpo físico, corpo etérico, corpo mental inferior, o corpo astral, que é nosso corpo emocional. Esses aí são os componentes dos corpos inferiores, entre aspas, porque tá tudo interconectado. A gente coloca para fins didáticos, né, essa separação. E a gente tem os corpos ditos superiores também. Então, assim, vale muito a pena a gente estudar e ler um pouquinho para poder é, separar mesmo e não achar que processos emocionais estão junto com processos mentais, que está junto com questão de karmática, porque às vezes esse tipo de confusão faz com que a gente meio que se perca no processo e ache que nossa vida é parada e não está. Nossa vida é cíclica, o universo está em constante mudança e a gente tem que ter muita força e estar alinhado aí com esse fluxo. Olha aqui, ó, movimentação, carta do navio, como o tarot trabalha a questão de possibilidades dentro aí do nosso livre-arbítrio, né, diante das nossas escolhas. Essa movimentação pode ser desde uma simples mudança de casa para uma mudança de rotina, para uma viagem que já está programada ou que vai surgir aí nos próximos dias. Tem um feriado aí, pode ser também que seja, né, em relação a essa viagem diante desse feriado, mas aqui, ó, dado que saiu a carta dos caminhos e a carta do caixão, mostra que é uma mudança principalmente na questão material aqui, ó, caminhos abertos na questão material. Então, se você está aí preso
em questões emocionais em decorrência, né, de às vezes estar com um projeto, ver que não está andando, ou então tá fazendo um esforço aí para guardar um dinheiro, fazer uma economia e ver que e não está vendo para onde direcionar essa grana. Então aqui mostra caminhos abertos e principalmente aqui, ó, mudanças dentro da questão material. A carta do caixão aqui ela é representada pelo 9 de ouros, aqui no tarô cigano, e ela indica também esse fim e início ou fim e reinício de processos. E olha aqui, isso é tão marcante porque no fundo aqui do tarô cigano é a carta da colheita. A gente colhe aquilo que a gente planta, então assim, é bem interessante o seguinte, é o que eu sempre falo aqui com o pessoal. Quando a gente baixa a consciência, né, faz o exame de consciência e fala assim, poxa, será que eu plantei bacana? Será que foi suficiente? Tenta transmutar esse pensamento para o que eu posso fazer a partir de agora para que isso se transmute e se transforme para os próximos movimentações, né? Para as próximas movimentações energéticas. Desculpe, porque o momento que a gente tem é o presente, né? O nome já diz, é um presente. Então, assim, a gente tem que trabalhar a partir desse momento. É claro que se a gente trabalha a longo prazo e tudo mais, tem a lei do retorno aqui, que é muito marcada pela carta aqui da colheita, mas a gente sempre pode transmutar e manipular as energias a nosso favor. E nesse contexto aqui, o que acontece? A gente tem que perguntar para si mesmo, e a partir de agora, desse momento, o que eu posso para ajudar, né, que essa mudança e esses caminhos abertos se apresentem da melhor maneira possível para a minha questão material. Então, assim, pessoal, pausa o vídeo, vale muito a pena pausar e ouvir a mensagem direitinho. Eu sempre peço para os consulentes para que façam isso, porque às vezes assim, a gente ouve a mensagem de uma vez só e nosso subconsciente não tem um tempo de captar, né, e trazer para o nosso consciente. Então vale muito a pena, principalmente nós, eu também sou pisciano, principalmente nós piscianos aí, que temos a tendência de gostar mesmo de explorar essas questões emocionais, essas questões mentais, e principalmente os porquês, né, dos processos. Olha aqui, Dona Sete Saias, agora eu trouxe aqui como carta de conselho pessoa intermediária. E no fundo do baralho, moedas e riquezas. Então aqui, ó, claro que a gente tem sempre que pedir discernimento para o universo, mas só que aqui tem pessoas intermediárias que vão movimentar a questão material aqui, ó, moedas e riquezas. E nesse caso a questão material cai aqui na questão diretamente, né, vou colocar de bens. Porque quando a gente fala de questão material, não é somente dinheiro, não é somente bens, não é somente itens. A questão material tem toda coisa de criação, de processos que a gente teve a ideia, materializou no corpo emocional, ou seja, sentindo aquilo acontecer. E aí depois que a gente consegue trazer para a matéria, o processo de manifestação ele não ele é gradual, ele não é direto. Então assim, por mais que o fim ele é direto, né? Ele acontece diretamente, que a gente vê, toca e tudo mais. Porém, até o processo de manifestação acontecer de fato aqui na matéria, ele passa por essas questões mentais, emocionais e por aí vai. Então, assim, presta bastante atenção dentro das pessoas intermediárias, aquelas que favorecem estão de acordo aí com aquilo que você planeja, com aquilo que você quer co-criar aqui na Terra. E isso vale tanto para a questão, eu não gosto muito de usar essa questão da dualidade, mas ela é o que a gente tem, né, como caminho aqui na jornada terrena, então vamos lá. Isso tanto para o caminho A como para o caminho B. Então, assim, as pessoas, fatos, circunstâncias que não estão muito de acordo com seus ideais, você já não é que você vai se afastar, porque isso aí o universo ele proporciona pra gente sempre os melhores caminhos, mas é que você às vezes tem até que se posicionar, porque você expõe uma ideia para uma pessoa que você gosta ou para uma pessoa que você confia, e a pessoa às vezes joga um balde de água fria e você fica assim, poxa, será? E esse será traz energia de dúvida para o seu campo energético. Então, assim, é, fala assim, poxa, fulano, abri meu coração aqui para você, né? Não tem necessidade disso, sabe? Porque às vezes a pessoa também não enxerga é, é, além do próprio umbigo, né? Então é bom sempre dar uma chacoalhada. É claro que o ideal seria se a gente conseguisse, né, manter tudo em segredo para todas as pessoas, porque cai naquela máxima, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga, porém,
nós somos seres sociais e acaba que a gente precisa também de uma iluminação de vez em quando, principalmente nós piscianos que gostamos muito assim de saber mesmo como é que a pessoa recebe aquele produto, recebe aquela ideia, para a gente fazer aquela leve análise, né, na postura, no rosto da pessoa, para ver se a gente está ali no caminho certo. Mas só que assim, se a situação apertar e você vê que as pessoas intermediárias não estão contribuindo muito aí com o seu processo, foque em você mesmo e na sua conexão com o divino, que isso aí nunca falha. Eu estou trazendo mais essa questão da pessoa intermediária, porque foi o conselho aqui de Dona Sete Saias. Então, assim, igual eu falei, né? Tanto para o caminho A ou B, essas pessoas intermediárias, elas são importantes, porque como nós somos seres sociais, repetindo, nós temos a necessidade, principalmente o prazer mesmo de ver como as pessoas recebem nossas ideias, porque nós somos pessoas, né, nós piscianos somos pessoas muito idealistas e gostamos também desse feedback aí, até para poder fazer igual a gente, como nosso signo é mutável, né, a água é mutável, então até para a gente adequar aí as etapas e o approach, né, como é que a gente trabalha da melhor maneira. Então não é nem por questão de malícia, não, é mais por questão de adequação mesmo, para entregar a melhor situação possível e, consequentemente, isso vem, né, para a gente por acréscimo. Por fim, aqui eu vou ler uma mensagem do livrinho que, curiosamente, eu sorteei antes, né, foi o número 28, e curiosamente ele tem muito a ver aqui com a leitura, olha só. Visite os pobres e enfermos. Pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um coração aflito. O consolo que você levar, mesmo com sacrifício de sua parte, é a garantia de que está cumprindo um dever de cristão e de homem. Não espere que o procurem para agir fraternalmente. Repetindo, não esperem que o procurem para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. Essa questão aqui traz muito a situação do dar e do receber, né, o processo do dar e do receber, e caiu muito bem aqui na questão de mudanças, né, caminhos abertos, e da pessoa intermediária. Então, assim, a gente, como ser divino e ser de luz, a gente tem que buscar transbordar aquilo que a gente tem de mais importante, né, que é a nossa luz interna e a nossa palavra amiga e o nosso abraço. E se às vezes não precisa da palavra, só o abraço mesmo já resolve, mas o importante é fazer aquilo que a gente se sente bem, seguir aquele caminho que foi melhor, porque aqui tem muita iluminação, autoiluminação e muitas mudanças positivas aqui no caminho. Percebam e atenham-se, principalmente essa questão de ciclos aqui, porque ao desprender um pouquinho dessa rotina sequencial de dias, horas, minutos e calendário, boleto e feriado e por aí vai, e a gente começar a perceber a natureza, o fluxo da vida através de ciclos, isso ajuda bastante também com que nossa energia flua da melhor maneira possível, ok? Desde já, muito obrigado. Mais uma vez, curtam, sigam, compartilhem, é, deem like, façam o possível aí para que eu consiga e continue divulgando conteúdo, ok? Muito obrigado, boa noite.